As cidades e os olhos. 5. Vadeado rio, transposto vale. O viajante encontra-se subitamente diante da cidade de Moriana, com as portas de alabastro transparentes à luz do sol, as colunas de coral que sustentam frontões incrustados de serpentina, as aldeias inteiramente de vidro, como aquários em que nadam as sombras de dançarinas, com adornos prateados sob os lampadários em forma de medusa. Se não é assim a sua primeira viagem, o viajante já sabe que cidades como esta têm um avesso. Basta percorrer um semicírculo e ver-se-á a face obscura de Moriana, uma ampla lâmina enferrujada, pedaços de pano, eixos hirtos de pregos, tubos negros de fuligem, montes de potes de vidro, muros escuros com escritas desbotadas, caixilhos de cadeiras despalhadas, cordas que servem apenas para se enforcar numa trave podre. Em toda a extensão, a cidade parece continuar a multiplicar o seu repertório de imagens. No entanto, não tem espessor. Consiste somente de um lado de fora e de um avesso, como uma folha de papel, com uma figura aqui, outra ali, que não podem se separar nem se encarar. As cidades e o nome. 4. Clarice, cidade gloriosa, tem uma história atribulada. Diversas vezes decaiu e refloresceu, mantendo sempre a primeira Clarice como inigualável modelo de todos os esplendores, a qual, comparada com o atual estado da cidade, não deixa de suscitar suspiros a cada giro de estrelas. Nos séculos de degradação, a cidade, esvaziada por causa das pestilências, reduzida em estatura por causa do desabamento de traves e cornichas e do desmoronamento de terras, enferrujada e bloqueada por negligência ou férias dos funcionários da manutenção. Repovoava-se lentamente com hordas de sobreviventes emersos de sótãos e covas como férvidos ratos movidos pela afã de revolver e roer, e que ao mesmo tempo se reuniam e se ajeitavam como passarinhos no ninho. Agarravam-se a tudo que podia ser retirado de onde estava e colocado em outro lugar, com uma outra utilidade. As cortinas de brocado terminavam por servir de lençóis. Nas urnas cinerárias de mármore, plantavam manjericão, as grades de ferro batido, arrancadas das janelas dos geneceus, eram usadas para assar carne de gato em fogo de lenha marchetada. Montada com os pedaços avulsos da Clarice, imprestável, tomava forma uma Clarice da sobrevivência, repleta de covis e casebres, córregos infectados, gaiolas de coelhos. Todavia não se perdera quase nada do antigo esplendor de Clarice. Estava tudo ali, apenas disposto de maneira diversa, mas não menos adequada às exigências dos seus habitantes. Os tempos de indigência eram sucedidos por épocas mais alegres. Uma suntuosa Clarice borboleta saía da mísera Clarice crisálida. A nova abundância fazia a cidade extravasar de novos materiais, edifícios, objetos. Afluía gente nova de fora. Nada e ninguém tinha a ver com a Clarice ou
as clarices anteriores, e quanto mais se estabelecia triunfantemente no lugar e com o nome da primeira Clarice, mais a nova cidade percebia afastar-se desta, destruí-la com a velocidade dos ratos e do mofo. Apesar do orgulho do novo Fausto, no fundo do coração sentia-se estranha, incongruentes, usurpadora. Eis então os fragmentos do primeiro esplendor, que haviam se salvado, adaptando-se a necessidades mais obscuras, sendo novamente deslocados, ei-los protegidos sob recipientes de vidro, trancados em vitrinas, apoiados sobre travesseiros de veludo, e não mais porque ainda podiam servir para alguma coisa, mas porque por meio deles seria possível reconstruir uma cidade sobre a qual ninguém sabia mais nada. Seguiram-se outras deteriorações e outras pujanças em Clarice. As populações e os costumes mudaram diversas vezes. Restam o nome, o lugar em que está situada, os objetos mais resistentes. Cada uma das novas Clarices, compacta como um ser vivo, com os seus odores e a sua respiração, ostenta como um colar aquilo que resta das novas Clarices fragmentárias e mortas. Não se sabe quando os capitéis coríntios estiveram em cima de suas colunas. Recorda-se somente que por muitos anos um deles serviu de apoio num galinheiro para a cesta, onde as galinhas punham os ovos, e que dali passou para o Museu dos Capitéis, ao lado de outros exemplares de coleção. A ordem de sucessão das épocas havia se perdido. Que existiu uma primeira Clarice é uma crença muito difundida, mas não existem provas para demonstrá-lo. Os capitéis podem ter estado primeiro nos galinheiros e depois nos templos. As urnas de mármore podem ter sido semeadas primeiro de manjericão e depois de ossos defuntos. Sabe-se com certeza apenas o seguinte: um certo número de objetos desloca-se num certo espaço, ora submerso por uma grande quantidade de novos objetos, ora consumido sem ser reposto. A regra é sempre misturá-los e tentar recolocá-los no lugar. Talvez Clarice sempre tenha sido apenas uma misturada de bugigangas espedaçadas, pouco sortidas, obsoletas. As cidades e os mortos. 3. Não existe cidade mais disposta a aproveitar a vida e a evitar aflições do que Eusápia. E a fim de que o salto da vida para a morte seja menos brusco, os habitantes construíram no subsolo uma cópia idêntica da cidade. Os cadáveres dissecados, de modo que os esqueletos restem revestidos de pele amarela, são levados para baixo e continuam a cumprir antigas atividades. Dessas, as preferidas são as que reproduzem momentos de despreocupação. A maioria é posicionada em torno de mesas erguidas, ou colocada em posições de dança, ou no gesto de tocar trombeta. Mas todos os comércios e profissões da Eusápia, dos vivos, são recreados no subsolo, ao menos o que os vivos realizaram com mais satisfação do que aborrecimento. O relojoeiro, no meio de todos os relógios parados de sua oficina, encosta a orelha seca num relógio de pêndulo sem corda. Um barbeiro ensaboa com um pincel seco o osso dos zigomas de um ator, enquanto esse repassa o seu papel examinando o roteiro com as órbitas vazias. Uma moça de crânio risonho ordenha uma carcaça de bezerra. Claro que muitos dos vivos pedem para depois da morte um destino diferente do que lhes coube em vida. A necrópole é apinhada de caçadores de leões, meio-sopranos, banqueiros, violinistas, duquesas, concubinas, generais, em número maior do que jamais contou a cidade vivente. A incumbência de acompanhar os mortos para baixo e instalá-los no lugar desejado é conferida a uma confraria de encapuzados. Ninguém mais tem acesso à Eusápia dos mortos, e tudo que se sabe de lá de baixo sabe por intermédios deles. Dizem que a mesma confraria existe entre os mortos
e que não deixa de lhes dar uma ajuda? Após a morte, os encapuçados continuarão com o mesmo ofício também na outra Eusápia. Fazem crer que alguns deles já morreram e continuam a ir de cima para baixo. Claro, a autoridade dessa congregação sobre a Eusápia dos vivos é muito ampla. Dizem que cada vez que descem, encontram alguma mudança na Eusápia de baixo. Os mortos apresentam inovações em sua cidade. Não muitas, mas certamente fruto de uma reflexão ponderada, não de capricho passageiro. Se um ano para o outro, dizem, não se reconhece a Eusápia dos mortos, e os vivos, para não ficarem para trás, querem fazer tudo o que os encapuzados contam a respeito das novidades dos mortos. Assim a Eusápia dos vivos começou a copiar a sua cópia subterrânea. Dizem que não é só agora que isso ocorre. Na realidade, foram os mortos que construíram a Eusápia de cima, semelhante à sua cidade. Dizem que nas duas cidades gêmeas não existe meio de saber quem são os vivos e quem são os mortos. As cidades e o céu. 2. Em Bersabeia, transmite-se a seguinte crença, que suspensa no céu existe uma outra Bersabeia, onde gravitam as virtudes e os sentimentos mais elevados da cidade, e que se a Bersabeia terrena tomar a celeste como modelo, elas se tornarão uma única cidade. A imagem que a tradição divulga é de uma cidade de ouro maciço, com tarraxas de prata e portas de diamante, uma cidade jóia, repleta de entalhes e engastes, que supremas e laboriosas pesquisas aplicadas à matéria de supremo valor podem produzir. Fiéis a essa crença, os habitantes de Bersabeia cultuam tudo que lhes evoca a cidade celeste. Acumulam metais nobres e pedras raras, renunciam aos efêmeros, elaboram formas de composta compostura. Também creem esses habitantes que existe uma outra Bersabeia no subterrâneo, receptáculo de tudo que lhes ocorre de desprezível e indigno. E eles zelam constantemente para eliminar da Bersabeia emersa qualquer ligação ou semelhança com a gêmea do subsolo. No lugar dos tetos, imagina-se que a cidade ínfera possui latas de lixo invertidas, das quais transbordam cascas de queijo, embalagens gordurosas, água de louça suja, resto de espaguete, velhas vendas, ou mesmo que as suas substâncias seja aquela escura, maleável e densa, como o pés que escorre pelos esgotos prolongando o percurso das vísceras humanas, de buraco negro em buraco negro, até esborrachar-se no mais profundo sedimento subterrâneo, e que justamente a partir dos preguiçosos detritos enrascados lá embaixo, elevem-se, giro após giro, os edifícios de uma cidade fecal de extremidades tortuosas. Nas crenças de Bersabeia, existe uma parte de verdadeiro e uma de falso. É verdade que duas projeções de si mesma acompanham a cidade, uma celeste e uma infernal, mas há um equívoco quanto aos seus conteúdos. O inferno incubado no mais profundo subsolo de Bersabeia é uma cidade desenhada pelos mais prestigiosos arquitetos, construída com os materiais mais caros do mercado, que funciona em todos os seus mecanismos, e relojoaria, e engrenagens, com ornamentos de passamanaria e franjas e falbalá pendurados em todos os tubos e bielas. Preocupada em acumular os seus quilates de perfeição, Bersabeia crê que seja virtude aquilo que a esta altura é uma melancólica obsessão de preencher os receptáculos vazios de si mesma. Não sabe que os seus únicos momentos de abandono generoso são aqueles em que se desprende, deixa cair, se expande. Todavia, no zênite de Bersabeia, gravita um corpo celeste que refugia com todo o bem da cidade, reunido em torno do tesouro dos resíduos. Um planeta que desfralda cascas de batata, guarda-chuvas quebrados, meias gastas, cintilantes cacos de terracota,
botões perdidos, embalagens de chocolate, lajeado de bilhetes de bonde, fragmentos de unhas e de calos, cascas de ovos. Essa é a cidade celeste, e em seu céu correm cometas de cauda longa, emitidos para gerar no espaço como o único ato livre e feliz de que são capazes os habitantes de Bersabeia. Cidade que, só quando caga, não é ávara calculadora interesseira. As cidades contínuas. 1. A cidade de Leônia refaz a si própria todos os dias. A população acorda todas as manhãs em lençóis frescos, lava-se com sabonetes recém-tirados da embalagem, veste roupões novíssimos, extrai das mais avançadas geladeiras latas ainda intactas, escutando as últimas lenga-lengas do último modelo de rádio. Nas calçadas, envoltos em límpidos sacos plásticos, os restos da Leônia de ontem aguardam a carroça do lixeiro. Não só tubos retorcidos de pasta de dente, lâmpadas queimadas, jornais, recipientes, materiais de embalagem, mas também aquecedores, enciclopédias, pianos, aparelhos de jantar de porcelana, mais do que pelas coisas que todos os dias são fabricadas, vendidas, compradas. A opulência de Leônia se mede pelas coisas que todos os dias são jogadas fora para dar lugar às novas. Tanto que se pergunta se a verdadeira paixão de Leônia é de fato, como dizem, o prazer das coisas novas e diferentes, e não o ato de expelir, de afastar de si, expurgar uma impureza recorrente. O certo é que os lixeiros são acolhidos como anjos, e a sua tarefa de remover os restos da existência do dia anterior é circundada de um respeito silencioso, como um rito que inspira a devoção, ou talvez apenas porque, uma vez que as coisas são jogadas fora, ninguém mais quer pensar nelas. Ninguém se pergunta para onde os lixeiros levam seus carregamentos. Para fora da cidade, sem dúvida, mas todos os anos a cidade se expande e os depósitos de lixo devem recuar para mais longe. A importância dos tributos aumenta e os impostos elevam-se, estratificam-se, estendem-se por um perímetro mais amplo. Acrescente-se que, quanto mais Leônia se supera na arte de fabricar novos materiais, mais substanciosos torna-se o lixo, resistindo ao tempo, às intempéries, à fermentação e à combustão. É uma fortaleza de rebotalhos indestrutíveis que circunda Leônia. Domina de todos os lados como uma cadeia de montanhas. O resultado é o seguinte: quanto mais Leônia expele, mais coisas acumula. As escamas do seu passado se solidificam numa couraça impossível de se tirar. Renovando-se todos os dias, a cidade conserva-se integralmente em sua única forma definitiva, a do lixo de ontem, que se junta ao lixo de anteontem e de todos os dias e anos e lustros. A imundície de Leônia pouco a pouco invadiria o mundo se o imenso depósito de lixo não fosse comprimido, do lado de lá de sua cumieira, por depósitos de lixo de outras cidades, que também repelem para longe montanhas de detritos. Talvez o mundo inteiro, além dos confins da Leônia, seja recoberto por crateras de imundície, cada uma como uma metrópole no centro em ininterrupta erupção. Os confins entre cidades desconhecidas, inimigas, são bastiões infectados, em que os detritos de uma e de outra escoram-se reciprocamente, superam-se, misturam-se. Quanto mais cresce em altura, maior é a ameaça de desmoronamento. Basta que um vasilhame, um pneu velho, um garrafão de vinho se precipitem do lado de Leônia e uma avalanche de sapatos desamparelhados, calendários de anos decorridos e flores secas afunda a cidade no passado, que em vão tenta repelir, misturado com das cidades limítrofes, finalmente eliminada. Um cataclismo irá aplainar a sorte da cadeia montanhosa, cancelar qualquer vestígio da metrópole, sempre vestida de novo.
Já nas cidades vizinhas estão prontos os rolos compressores para aplanar o solo, estender-se no novo território, alargar-se, afastar os novos depósitos de lixo. Polo. Pode ser que os terraços desses jardins só estejam suspensos sobre o lago das nossas mentes. Kublai. E por mais longe que as nossas atribuladas funções de comandante e de mercador nos levem, ambos tutelamos dentro de nós esta sombra silenciosa, esta conversação pausada, esta tarde sempre idêntica. Pode, a menos que não se dê a hipótese oposta, que aqueles que se afanam nos acampamentos e nos portos só existem porque nós dois pensamos neles, fechados neste tapume de bambus, sempre imóveis. Kublai. Que não existem o esforço, os gritos, as pragas, o fedor, mas apenas esta azaleia. Polo. Que os carregadores, os pedreiros, os lixeiros, as cozinheiras que limpam as entranhas dos frangos, as lavadeiras inclinadas sobre a pedra, as mães de família que mexem o arroz, aleitando os recém-nascidos, só existem porque pensamos neles. Kublai. Para falar a verdade, jamais penso neles. Polo. Então, não existem. Kublai. Não me parece ser uma conjectura que nos convém. Sem eles, jamais poderemos continuar balançando encasulados em nossas redes. Polo. Devemos rejeitar a hipótese, então? Portanto, a hipótese verdadeira é a outra. São eles que existem, não nós. Kublai. Acabamos de demonstrar, se nós existíssemos, não existiríamos. Polo. Eis-nos aqui, de fato. 8. Ao pé do trono do grande Khan, estendia-se um pavimento de maiólica. Marco Polo, informante mudo, espalhava o mostruário de mercadorias trazidas em suas viagens aos confins do império. Um elmo, uma concha, um coco, um leque. Dispondo os objetos numa certa ordem sobre os azulejos brancos e pretos, e a partir daí deslocando-os com movimentos estudados, o embaixador tentava representar, aos olhos do monarca, as vicissitudes de sua viagem, o estado do império, as prerrogativas de remotas capitais de província. Kublai era um atento jogador de xadrez, seguindo gestos de Marco. Observava que certas peças implicavam ou excluíam a proximidade de outras peças, e deslocavam-se de acordo com certas unhas. Transcurando a variedade de formas, ele definia a disposição de um objeto em relação ao outro sobre o pavimento de maiólica. Pensou, se cada cidade é como uma partida de xadrez, o dia em que eu conhecer as suas regras, finalmente possuirei o meu império. Apesar de que jamais conseguirei conhecer todas as cidades que este contém. No fundo, era inútil que, para falar de suas cidades, Marco utilizasse tantas ninharias. Bastava um tabuleiro de xadrez com peças precisamente classificáveis. Para cada peça podia-se atribuir alternadamente um significado apropriado. Um cavalo podia representar tanto um cavalo real quanto um cortejo de carroças, um exército em marcha, um monumento equestre, e uma rainha podia ser uma dama debruçada no balcão, uma fonte, uma igreja com a cúpula cuspitada, um pé de marmelo. Ao retornar de sua última missão, Marco Polo encontrou o Khan à sua espera, sentado diante de um tabuleiro de xadrez. Com um gesto convidou-o a sentar-se à sua frente e descrever-lhe as cidades que visitara apenas com o auxílio do xadrez. O veneziano não se desesperou. O xadrez do grande Khan era composto de grandes peças de marfim polido, dispondo sobre o tabuleiro torres ameaçadoras e cavalos sombrios, condensando uma grande quantidade de peças, traçando avenidas retas ou oblíquas, como os movimentos da rainha. Marco recriava as perspectivas e os espaços das cidades, brancas e pretas
em noites de lua. Ao contemplar essas paisagens essenciais, Kublai refletia sobre a ordem invisível que governava a cidade, sobre as regras a que respondiam ao seu surgir e formar-se, e prosperar, e adaptar-se às estações, e definhar e cair em decadência. Às vezes parecia-lhe estar prestes a descobrir um sistema coerente e harmônico que estava por trás das infinitas deformidades e desarmonias, mas nenhum modelo resistia à comparação com o jogo de xadrez. Pode ser que, em vez de insistir em evocar com o magro auxílio de peças de marfim visões de qualquer modo destinadas ao esquecimento, bastasse jogar uma partida segundo as regras e contemplar cada um dos estados sucessivos do tabuleiro como uma das inúmeras formas em que o sistema de formas se organiza e se destrói. Kublai Khan já não precisava mandar Marco Polo em expedições distantes. Detinha-o para jogar intermináveis partidas de xadrez. O conhecimento do império escondia-se no desenho traçado pelos angulosos saltos do cavalo, pelos espaços diagonais que se abrem nas incursões do bispo, pelo passo arrastado e prudente do rei e do humilde peão, pelas alternativas inexoráveis de cada partida. O grande Khan tentava identificar-se com o jogo, mas agora era o motivo do jogo que lhe escapava. O objeto de cada partida é um ganho ou uma perda. Mas do quê? Qual era a verdadeira aposta? No xeque-mate, sob os pés do rei, derrubado pelas mãos do vencedor, resta um quadrado preto ou branco, com o propósito de desmembrar as suas conquistas para reduzi-las à essência. Kublai atingira o extremo da operação, a conquista definitiva, diante da qual os multiformes tesouros do império não passavam de invólucros ilusórios, reduziam-se a uma tecela de madeira polida, o nada. As cidades e o nome. 5. Irene é a cidade que se vê na extremidade do Planalto, na hora em que as suas luzes se acendem e permitem distinguir no horizonte, quando o ar está límpido, o núcleo do povoado, os lugares onde há maior concentração de janelas, onde a cidade rareia em vielas mal iluminadas, onde se acumulam sombras de jardins, onde se erguem torres com fogos de artifício, e se o entardecer é brumoso, uma claridade anuviada infla-se como uma esponja leitosa aos pés da enseada. Os viajantes do Planalto, os pastores que transhumam, os armentos, os passarinheiros que vigiam as redes, os eremitas que colhem raízes, todos olham para baixo e falam de Irene. Às vezes, o vento traz uma música de bumbos e trompas, o crepitar de morteiros na iluminação de uma festa. Às vezes, o alarido da metralhadora, a explosão de um paiol de pólvora no céu amarelado dos incêndios ateados durante a Guerra Civil. Os que olham de lá de cima fazem conjecturas sobre o que está acontecendo na cidade. Perguntam-se, se encontrar-se em Irene naquela tarde, seria bom ou ruim? Não que tenham intenção de ir, e de qualquer modo, as estradas que descem ao vale são ruins, mas Irene magnetiza olhares e pensamentos de quem está lá no alto. A esta altura, Kublai Khan espera que Marco diga como é Irene, vista de dentro, e Marco não pode fazê-lo. Não conseguiu saber qual é a cidade que os moradores do Planalto chamam de Irene. Por outro lado, não importa. Vista de dentro seria uma outra cidade. Irene é o nome de uma cidade distante que muda à medida que se aproxima dela. A cidade de quem passa sem entrar é uma. É outra para quem é aprisionado e não sai mais dali. Uma é a cidade a qual se chega pela primeira vez. Outra é a que se abandona para nunca mais retornar. Cada uma merece um nome diferente. Talvez eu já tenha falado de Irene, sob outros nomes. Talvez eu só tenha falado de Irene. As cidades e os mortos. 4.
O que distingue Argia das outras cidades é que no lugar de ar existe terra. As ruas são completamente aterradas. Os quartos são cheios de argila até o teto. Sobre as escadas pousam outras escadas em negativo. Sobre os telhados das casas premiam camadas de terreno rochoso, como céus enevoados. Não sabemos se os habitantes podem andar pela cidade, alargando as galerias das minhocas e as fendas em que se insinuam raízes. A umidade abate os corpos e tira toda a sua força. Convém permanecerem parados e deitados, de tão escuro. De Argia, daqui de cima, não se vê nada. Há quem diga, está lá embaixo, e é preciso acreditar. Os lugares são desertos. À noite, encostando o ouvido no solo, às vezes se ouve uma porta que bate. As cidades e o céu. 3. Quando se chega à Tecla, pouco se vê da cidade, escondida atrás dos tapumes, das defesas de pano, dos andaimes, das armaduras metálicas, das pontes de madeira suspensas por cabos ou apoiadas em cavaletes, das escadas de corda, dos fartos de juta. A pergunta: por que a construção de Tecla prolonga-se por tanto tempo? Os habitantes, sem deixar içar os baldes, de baixar cabos de ferro, de mover longos pincéis para cima e para baixo, respondem: para que não comece a destruição. E questionados se temem que após a retirada dos andaimes, a cidade comece a desmoronar e a despedaçar-se, acrescentam rapidamente, sussurrando: não só a cidade. Se insatisfeito com as respostas, alguém espia através dos cercados, vê guindastes que erguem outros guindastes, armações que revestem outras armações, traves que escoram outras traves. Qual é o sentido de tanta construção? Pergunta. Qual é o objetivo de uma cidade em construção, se não uma cidade? Onde está o plano que vocês seguem? O projeto. Mostraremos assim que terminar a jornada de trabalho. Agora não podemos ser interrompidos, respondem. O trabalho cessa ao pôr do sol. A noite cai sobre os canteiros de obras. É uma noite estrelada. Eis o projeto, dizem. As cidades contínuas. 2. Se ao aterrissar em Trude eu não tivesse lido o nome da cidade escrito num grande letreiro, pensaria ter chegado ao mesmo aeroporto de onde havia partido. Os subúrbios que me fizeram atravessar não eram diferentes dos da cidade anterior, com as mesmas casas amarelinhas e verdinhas. Seguindo as mesmas flechas, andava-se em volta dos mesmos canteiros, das mesmas praças. As ruas do centro exibiam mercadorias, embalagens, rótulos que não variavam em nada. Era a primeira vez que eu vinha a Trude, mas já conhecia o hotel em que por acaso me hospedei. Já tinha ouvido e dito os meus diálogos com os compradores e vendedores de sucata. Terminara outros dias iguais àquele, olhando através dos mesmos copos, os mesmos umbigos ondulantes. Por que vir a Trude? Perguntava-me, e sentia vontade de partir. Pode partir quando quiser, disseram, mas você chegará a uma outra Trude, igual ponto por ponto. O mundo é recoberto por uma única Trude que não tem começo nem fim, só muda o nome no aeroporto. As cidades ocultas. 1. Quem vai a Olinda com uma lente de aumento e procura com atenção, pode encontrar em algum lugar um ponto não maior do que a cabeça de um alfinete, que um ponto ampliado mostre em seu interior telhados, antenas, clarabóias, jardins, tanques, faixas através das ruas, quiosques nas praças, pistas para as corridas de cavalo. Aquele ponto não permanece imóvel. Depois de um ano, já está grande como um limão, depois como um cogumelo, depois como um prato de sopa. E eis que se torna uma cidade de tamanho natural.
contida na primeira cidade, uma nova cidade que abre espaço em meio à primeira cidade, impele-a para fora. Sem dúvida, Olinda não é a única cidade a crescer em círculos concêntricos, como os troncos das árvores, que a cada ano aumentam uma circunferência, mas nas outras cidades permanece no centro o velho cinturão de muralhas estreitas, do qual despontam ressequidos campanários, torres, telhados, cúpulas, enquanto os novos bairros se inflam ao seu redor como um cinto que se desprende. Não em Olinda. As velhas muralhas se dilatam, levando consigo os bairros antigos, ampliados, mantendo as proporções sobre um horizonte mais largo nos confins da idade. Esses circundam os bairros um pouco menos velhos, também maiores no perímetro mais afinado para ceder lugar aos mais recentes que fazem pressão de dentro para fora. E assim por diante, até o coração da cidade. Uma Olinda inteiramente nova, que em suas dimensões reduzidas conserva os traços e o fluxo de linfa da primeira Olinda e de todas as Olindas que despontaram uma de dentro da outra. E no meio desse cercado mais interno já despontam, mas é difícil distingui-las, as Olindas vindouras e aquelas que crescerão posteriormente. O grande Khan tentava concentrar-se no jogo, mas agora era o porquê do jogo que lhe escapava. O objetivo de cada partida é um ganho ou uma perda. Mas do que? Qual era a verdadeira aposta? No xeque-mate, sob os pés do rei, derrubado pelas mãos do vencedor, resta o nada, um quadrado preto ou branco. A força de desincorporar suas conquistas para reduzi-las à essência, Kublai atingira o extremo da operação, a conquista definitiva da qual os multiformes tesouros do império não passavam de invólucros ilusórios, reduzia-se a uma tecela de madeira polida. Então Marco Polo disse: "O seu tabuleiro, senhor, é uma marchetaria de duas madeiras, ébano e bordo. A casa sobre a qual se fixou seu olhar iluminado foi extraída de uma camada do tronco que cresceu num ano de estiagem. Observe como são dispostas as fibras. Aqui se percebe um nó apenas esboçado. Um broto tentou despontar num dia de primavera precoce, mas a geada noturna obrigou-o a desistir. Até então, o grande Khan não se dera conta de que o estrangeiro sabia se exprimir fluentemente em sua língua, mas não foi isso que o surpreendeu. Eis um poro mais largo, talvez tenha sido o ninho de uma larva. Não, de um caruncho, pois este, logo depois de nascer, teria continuado a escavar, mas de uma lagarta, que roeu as folhas e foi a causa pela qual a árvore foi escolhida para ser abatida. Esta margem foi entalhada com a goiva pelo ebanista, a fim de aderi-la ao quadrado vizinho, mais saliente. A quantidade de coisas que se podia tirar de um pedacinho de madeira lisa e vazia abismava Kublai. Polo já começava a falar de bosques de ébano, de balsas de troncos que desciam os rios, dos desembarcadouros, das mulheres nas janelas. 9. O grande Khan possui um atlas em que estão desenhadas todas as cidades do império e dos reinos adjacentes, palácio por palácio e rua por rua, com as respectivas muralhas, rios, pontes, portos, rochedos. Sabe que é inútil esperar novidades do relatório de Marco Polo a respeito desses lugares que, de resto, conhece perfeitamente, de como em Cambaluque, capital da China, 3 cidades quadradas estão uma dentro da outra, cada uma com 4 templos e 4 portas que se abrem segundo as estações. De como na ilha de Java, o rinoceronte enfurecido ataca com seu chifre mortífero. De como se pescam pérolas no fundo do mar, na costa de Maabar. Kublai pergunta para Marco: "Quando você retornar ao poente, repetirá para sua gente as mesmas histórias que conta para mim?" "Eu falo, diz Marco, "mas quem me ouve retém somente as palavras que deseja.
Uma é a descrição do mundo a qual você empresta sua bondosa atenção. Outra é a que correrá aos campanários de descarregadores e gondoleiros às margens do canal diante da minha casa no dia do meu retorno. Outra ainda, a que poderia ditar em idade avançada se fosse aprisionado por piratas genoveses e colocado aos ferros na mesma cela de um escriba de romances de aventura. Quem comanda a narração não é a voz, é o ouvido. Às vezes, parece-me que a sua voz chega de longe até mim, enquanto sou prisioneiro de um presente vistoso e invisível, no qual todas as formas de convivência humana atingiram o ponto extremo de seu ciclo e é impossível imaginar quais as novas formas que assumirão. E escuto, por intermédio de sua voz, as razões invisíveis pelas quais existiam as cidades, e talvez pelas quais, após a morte, voltarão a existir. O grande Khan possui um atlas, cujos desenhos representam todo o globo terrestre, continente por continente, os confins dos reinos mais longínquos, as rotas dos navios, os contornos da costa, os mapas das metrópoles mais ilustres e dos portos mais opulentos. Ele folheia os mapas sob o olhar de Marco Polo para colocar à prova o seu conhecimento. O viajante reconhece Constantinopla, na cidade de 3 margens que coroam respectivamente um longo estreito, um golfo comprido e um mar fechado. Recorda que Jerusalém está situada sobre suas colinas de altura díspara, colocadas face a face. Não hesita ao apontar Samarcanda e seus jardins. Sobre outras cidades, lança mão de descrições transmitidas de boca em boca ou mete-se a adivinhar, baseando-se em escassos indícios. Assim é Granada, pérola irisada dos califas. Lubeck, lindo porto boreal. Timbuktu, enegrecida de ébano, esbranquiçada de marfim. Paris, onde todos os dias milhões de pessoas voltam ao lar empunhando um filão de pão. Em miniaturas coloridas, o Atlas representa lugares habitados de maneira insólita. Um oásis escondido num vinco de deserto, do qual despontam somente os topos das palmeiras, certamente Néfta. Um castelo em meio às areias movediças e as vacas que passam nos campos salgados das marés, só pode recordar Monte Saint-Michel. E só pode ser Urbino, um palácio que, em vez de se erguer dentro da muralha de uma cidade, contém uma cidade dentro de sua muralha. O Atlas também representa cidades que nem Marco, nem os geógrafos sabem se existem ou onde ficam, mas que não poderiam faltar entre as formas das cidades possíveis. Uma Cusco de desenho radiado e multifragmentado, que reflete a perfeita ordem das trocas. Uma cidade do México, verdejante à beira do lago dominado pelo Paço Real de Montezuma. Uma Novgorod de cúpulas bulboides, uma Lhasa, cujos tetos alvos erguem-se acima do teto nebuloso do planeta. Para essas cidades, Marco também dá um nome, não importa qual, e sugere um itinerário a percorrer. Sabe-se que o nome dos lugares muda tantas vezes quantas são as suas línguas estrangeiras, e que cada lugar pode ser alcançado de outros lugares, pelas mais variadas estradas e rotas, por quem cavalga, guia, rema ou voa. Parece que você conhece melhor as cidades por meio dos atlas do que visitando-as pessoalmente, disse o imperador a Marco, fechando o livro de repente. E Polo, viajando percebe-se que as diferenças desaparecem. Uma cidade vai se tornando parecida com todas as outras cidades, os lugares alternam formas, ordens, distâncias. Uma poeira informe invade os continentes. O seu atlas mantém intactas as diferenças, a multiplicidade de qualidades que são como as letras dos nomes. O grande campo possui um atlas em que estão reunidos os mapas de todas as cidades. As que elevam as suas muralhas sobre bases sólidas, as que caíram em ruína e foram engolidas pela areia, as que um dia existirão, em cujos lugares ainda não se constrói nada além de tocas de lebre. Marco Polo folheia os mapas. Reconhece Jericó, Ur,
Cartagena aponta para o porto a foz do Escamandro, onde os navios aqueus por 10 anos aguardaram o reembarque dos sitiantes, até que o cavalo, encavilhado por Ulisses, foi rebocado por um cabrestante através das portas da fortaleza. Mas, falando de Troia, ele lhe atributa a forma de Constantinopla e previa o assédio com o qual por longos meses a comprimiria Maomé, que, astuto como Ulisses, faria rebocar os navios à noite pela torrente, do Bósforo ao Corno Dourado, circundando Pera e Gaiata. E da mistura dessas duas cidades resultava uma terceira, podia chamar-se São Francisco, e protender pontes longuíssimas e leves sobre a Porta Dourada e a Baía, instalar tranvias e cremalheiras em ladeiras extraordinariamente íngremes e florescer como capital do Pacífico dali a um milênio. Depois do longo assédio de 300 anos que levaria a raça amarela e negra e vermelha a fundir-se com a estirpe sobrevivente dos brancos num império mais vasto que o do Grande Khan. O Atlas tem essa qualidade. Revela a forma das cidades que ainda não têm forma nem nome. Há a cidade com a forma de Amsterdã, semicírculo voltado para o setentrião, com canais concêntricos. O dos príncipes, do imperador, dos senhores. Há a cidade com a forma de York, engastada nas elevadas estepes, morada, hirta de torres. Há a cidade com a forma de Nova Amsterdã, também chamada Nova York, repleta de torres de vidro e aço, sobre uma ilha abilonga entre dois rios, com ruas perfeitamente retas como canais profundos, exceto a Broadway. O catálogo de formas é interminável. Enquanto cada forma não encontra a sua cidade, novas cidades continuarão a surgir. Nos lugares em que as formas exaurem as suas variedades e se desfazem, começa o fim das cidades. Nos últimos mapas dos Atlas, diluíam-se retículos sem início nem fim, cidades com a forma de Los Angeles, com a forma de Kyoto, Osaka, sem forma. As cidades e os mortos. 5. Laudômia, como todas as cidades, tem a seu lado uma outra cidade em que os habitantes possuem os mesmos nomes. É a Laudônia dos mortos, o cemitério. Mas a característica particular de Laudônia é a de ser mais do que dupla, tripla, isto é, de compreender uma terceira Laudônia, que é a dos não nascidos. As prosperidades da cidade dupla são conhecidas. Quanto mais a Laudômia dos vivos se povoa e se dilata, mais aumenta a quantidade de tumbas do lado de fora da muralha. As ruas da Laudômia dos mortos são largas, apenas o bastante para que transite o carro fúnebre, e são ladeadas por edifícios desprovidos de janelas. Mas o traçado das ruas e a sequência das moradias repetem os da Laudômia viva, e, assim como nesta, as famílias são cada vez mais comprimidas em compactos nichos sobrepostos. Nas tardes ensolaradas, a população vivente visita os mortos e decifra os próprios nomes nas lajes de pedra. Da mesma forma que a cidade dos vivos, esta comunica uma história de sofrimentos, irritações, ilusões, sentimentos. Só que aqui tudo se tornou necessário, livre do acaso, arquivado, posto em ordem. E para se sentir segura, a Laudômia, viva, precisa procurar na Laudômia dos mortos a explicação de si própria, não obstante o risco de encontrar explicações a mais ou a menos, explicações para mais de uma Laudômia, para cidades diferentes que poderiam ter existido, mas não existiram, ou razões parciais, contraditórias, enganosas. Muito justa, Laudômia confere um domicílio igualmente vasto àqueles que ainda vão nascer. Claro que o espaço não é proporcional ao seu número, que se supõe infinito,
mas sendo um lugar vazio, circundado por uma arquitetura repleta de nichos e reentrâncias e cavidades, e podendo-se atribuir aos não nascidos a dimensão que se deseja, imaginá-los do tamanho de um rato, ou de um bicho da seda, ou de uma formiga, ou de um ovo de formiga. Nada impede de visualizá-los eretos ou agachados em cada um dos suportes ou estantes que ressaem das paredes. Em cada um dos capitéis ou plintos, em fila ou esparralhados, atento às incumbências de suas vidas futuras, de contemplar numa veia do mármore Laudômia inteira, daqui a 100 ou 1000 anos, apinhada de multidões vestidas de modo jamais visto, todos, por exemplo, com barreganas cor de berinjela, ou todos com plumas de peru nos turbantes, e de reconhecer os próprios descendentes e os das famílias aliadas ou inimigas, dos devedores e credores, que vão e vêm perpetuando os negócios, as vinganças, os matrimônios por amor ou por interesse. Os viventes de Laudômia frequentam a casa dos não-nascidos. Interrogando-os, os passos ressoam sob os tetos vazios, as questões são formuladas em silêncio, e é sempre deles próprios que perguntam os vivos, não daqueles que virão. Alguns se preocupam em deixar uma ilustre memória de si, outros em encobrir as suas vergonhas. Todos gostariam de seguir o fio das consequências dos próprios atos, mas, quanto mais aguçam o olhar, menos reconhecem um traço contínuo. Os nascituros de Laudômia aparecem pontilhados como grãos de poeira, afastados do antes e do depois. A Laudômia dos não-nascidos não transmite, como a dos mortos, qualquer segurança aos habitantes da Laudômia viva, só apreensão. Nos pensamentos dos visitantes, acabam por se abrir dois caminhos, e não se sabe qual reserva maior angústia, ou se pensa que o número de nasciturnos supera grandemente o de todos os vivos e de todos os mortos, e nesse caso, em cada poro de pedra, acumulam-se multidões invisíveis, amontoadas nas encostas do funil como nas arquibancadas de um estádio. E uma vez que a cada geração a descendência de Laudômia se multiplica, em cada funil se abrem centenas de funis, cada qual com milhões de pessoas que devem nascer e esticam os pescoços e abrem a boca para não sufocar, ou então se pensa que Laudômia também desaparecerá, não se sabe quando, e todos os seus habitantes desaparecerão com ela, isto é, as gerações se sucederão até uma certa cifra, e desta não passarão, e por isso a Laudômia dos mortos e a dos não nascidos são como as duas ampolas de uma ampulheta, que não se vira. Cada passagem entre o nascimento e a morte é um grão de areia que atravessa o estreitamento. E nascerá um último habitante de Laudômia, um último grão a cair que, no momento, está aguardando no alto da pilha.